Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença. Como sempre, é uma conversa sobre o Livro dos Espíritos. E como sempre, todos nós somos úteis na reunião. Sempre repetimos isso. Então nós vamos começar, que Deus nos ampare e que Jesus nos abençoe. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no terceiro livro, Leis Morais, no capítulo 6, Lei de Destruição, no item 2, Flagelos Destruidores, parte 2. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Quer chegue a morte por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora de partida. A única diferença é que com isso, no primeiro caso, parte um maior número de uma vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais que tempestades passageiras no destino do mundo. Olha que fantástica essa informação para nós aí, o Livro dos Espíritos, que trata da nossa vida espiritual. Então, o que está mostrando para nós aqui que a parte física, tudo isso que nós estamos usufruindo temporariamente, vai ficar por aqui. Então, nós estamos vendo aí. Aí eu lembro muito do incêndio do edifício Andraus e do Joelma. E aí o Chico Xavier trouxe uma informação para nós, através do Emmanuel, muito interessante, que eles eram corsários. Lá atrás, eles foram reunidos ali para poder resgatar aquilo que estava ainda por acertar durante a trajetória. Olha para vocês verem, um longo período aí. Então, tudo o que acontece nessas calamidades, nós tivemos também a febre amarela, e aí nós tivemos uma comunicação, quando a gente participava do hospital, do Francisco de Paula Rodrigues Alves. E esse senhor, se a gente buscar o currículo dele, ele foi conselheiro ali da regência, e ele foi um dos grandes homens do Brasil. Ele, junto com Oswaldo Cruz, erradicaram a febre amarela. E ele deu uma informação para nós tão interessante, porque foi na época que logo em seguida surgiu a AIDS. Ele passou para nós coisas interessantes. Isso deve ainda estar gravado. A gente usava uma fita, aquela fita cassete, e gravava essas informações dos espíritos superiores, dizendo todos os acontecimentos que seriam. E olha para vocês verem, muitas pessoas que passaram pela prova da AIDS, muitos que chegaram a ter o coronavírus agora, que nós estamos vendo aí, não mudaram. Então, nem o sofrimento, às vezes, muda o homem. Então, é necessário um trajeto muito longo para que a pessoa caia na realidade. Então, o que vai vingar é o que Jesus fala. O Espírito é que vivifica. Então, olha só, está aqui dentro disso aqui para nós. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sobre o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Os flagelos não seriam igualmente, para o homem, provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Olha só, nós tivemos experiência das bombas atômicas lá. Num período muito rápido, reconstruíram.
Nós tivemos agora também no caso da coronavírus, vocês viram que vacina demora tempos para desenvolver. E foi num tempo recorde que desenvolveram a vacina. Mas nós vamos pegar uma passagem muito interessante do Chico Xavier, que está no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, Humberto de Campos. Ele vai contar ali que no ano 177, um grupo de pessoas, porque naquela época todos os cristãos eles eram muito castigados. Olha como que nós somos felizes hoje. Nós podemos falar em nome de Jesus em qualquer lugar. Muitas vezes a pessoa dá risada e tudo, mas porque ele não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. A revolução que Jesus trouxe para o bem na terra. Então, nesse ano aí, juntou-se Lúcio Galo, era um cabo de guerra. Eles queriam prestar uma homenagem a ele. Então, todas as sugestões que deram ali, eles falavam, mas isso já acontece, porque os cristãos morriam assim, de qualquer jeito, em espetáculo. Aí surge alguém lá que dá uma ideia de soltar os animais e quando estivesse aquele tumulto, eles colocassem fogo no circo, para que aquele que não morresse queimado, morria pisoteado. E foi aprovado isso aí. Então reuniu-se um grupo grande de pessoas que saíram à noite, naqueles lugares onde as pessoas estavam orando, das casas que eles sabiam que era cristão, mulheres, homens e crianças, trouxeram e realmente fizeram isso daí no ano de 177. Olha para vocês verem. Olha como que a espiritualidade esclarece para nós. Em dezembro de 1961, em Niterói, isso está no livro Cartas e Crônicas, Tragédia do Circo. O circo que pegou fogo em Niterói, é todo um grande circo norte-americano. Acho que todos viram falar sobre isso daí. Eram aquelas mesmas pessoas. E aí o Raul Teixeira, ele tinha 12 anos na época. Era uma matinê, num domingo. E o circo estava lotado porque era o último espetáculo. E o Raul, ele ia junto com os amigos dele, mas o pai dele era motorista e o pai dele não chegou a tempo. A matinê começava às 2h30 e o pai dele chegou 2:45. Não deu tempo, ele não foi. E todos sabem o que aconteceu, os amigos dele morreram. E aí, numa conversa com o Chico Xavier, depois de ler o livro Cartas e Crônicas, ele perguntou para o Chico Xavier por que demorou tanto tempo. Demorou 784 anos para que essas pessoas se reunissem novamente para poder corrigir aquela falha do passado. Olha só, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí o Chico Xavier disse para ele o seguinte, que demorou 784 anos para que essas pessoas, alguns resgataram antes disso, mas muitos precisou de todo esse tempo para despertar através da consciência o remorso daquele acontecimento de muitos anos atrás. Aí nós vamos entender por que o espírito passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal e até chegar no homem. Começa lá no mineral, no vegetal, no animal, para chegar no homem. Então nós vamos ver a trajetória. Olha esse tempo longo para eles poderem no Brasil. Então olha para vocês verem. Então, o que Jesus fala? Que nós sempre repetimos. A sementeira é livre. A colheita é obrigatória. Em algum tempo, em algum lugar, nós vamos corrigindo as nossas falhas. Por quê? Porque o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Todos nós viemos para sermos felizes e para viver bem. Então, são provas que nós vamos passando. Muitas individuais, como nós lemos aqui na reunião passada, e muitas coletivas. Então, olha só, na programação espiritual do Raul Teixeira, ele não estava envolvido no acontecimento do ano 177. Por isso, ele não foi no circo. Senão, ele teria ido. Quantas pessoas que, às vezes, perdem um ônibus, perdem um avião, acontece algum acontecimento, no caso dos incêndios dos prédios, nós vimos muitas pessoas que eram para estar lá, não estavam, lá na Torre Gêmeas, muitos não foram trabalhar. Por quê? Porque não estão enquadrados naquela prova. Só a doutrina espírita para explicar isso aí para nós. Só a reencarnação, só a nossa confiança na parte espiritual para a gente poder aceitar as coisas um pouco mais com tranquilidade. Porque é muito difícil a gente aceitar. Mas, como está falando aqui, sempre depois... Aí tem um livro muito interessante, Após a Tempestade. Se a gente ler esse livro, nós vamos ver. Tem um outro também que chama Repositório de Sabedoria.
E um outro ainda, O Mestre na Educação, de Vinícius. São livros que trazem informações para nós. Eu estou falando aqui de livros importantes e livros que a gente pode confiar. Porque não é qualquer livro que traz qualquer informação que nós vamos confiar. Mas são livros verídicos, são livros que trazem para nós segurança naquilo que nós estamos lendo. É a doutrina espírita nas nossas vidas. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Mas, entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes, o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus, e ainda esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou, pelo menos, atenuar os desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje? Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes? Olha só, tivemos muito progresso realmente em tudo que está falando aqui, mas em relação à solidariedade, à nossa união, principalmente com aqueles que necessitam, nós ainda estamos muito atrasados ainda. Mas é só a gente ver, quando acontece alguma calamidade, a gente vê que realmente o povo se reúne em torno de uma causa para melhorar a vida. Aí entra o sentimento espiritual. Então, olha só, está dentro disso aqui. Eu me lembro, faz muito tempo, que nós tocamos muita roça, plantamos muitas lavouras, e aí a erosão acabava muitas vezes com a terra, dependendo a deformidade do terreno. Tivemos evolução tecnológica, uma série de coisas, nós temos a informática, tudo isso daí. Mas em termos de auxílio espiritual, nós ainda estamos caminhando muito lentamente. Então é necessário. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje. Então nós vimos que muitos lugares onde não tinha condição nem de vida, hoje já se modificou. Por quê? É a inteligência do homem. Porque Deus deu para nós o livre-arbítrio e a inteligência. Então, a partir do momento que nós começarmos a usar a nossa inteligência para o bem, mais do que nós já usamos, porque já tem muita gente que já está envolvido em projetos que a gente vê que vai dar um resultado muito bom, aí nós vamos ter uma vida melhor. Aí sim, a Terra vai passar de um plano de expiação e prova para um plano de regeneração. As encarnações de crianças que estão vindo agora. Nunca nós tivemos tantas crianças com problemas como nós estamos tendo agora. Muitos problemas. E muitos inteligentes. Porque as crianças são muito inteligentes. Eles vão mudar a Terra. E daí por diante, vai modificar toda uma situação. É a doutrina espírita, trazendo para nós aí as informações. Mas quanto mais gente, mais a necessidade de aprendizado através de problemas que a gente recebe em nossa família, né? Que são os nossos educadores, nossos filhos, os problemas que a gente vai adquirindo, né? Na nossa jornada familiar, principalmente, são os nossos professores. E a gente precisa dar uma atenção para isso, né? Não achar que isso é um castigo, mas que é uma prova e uma forma de a gente se resignar e conseguir tocar a vida apesar desses problemas que a gente recebe. Aí está o nosso teste verdadeiro para que a gente possa superar na nossa caminhada. Muito bem, Edu. E olha só, quem conhece a doutrina espírita, quem estuda a doutrina espírita sabe que é um compromisso que não foi resolvido
numa encarnação anterior. Aí tem um livro do Nubor Fakuri, muito interessante. Eu sou um fã do Dr. Nubor Fakuri. Nós tivemos a oportunidade de conversar. Ele fez algumas palestras para nós numa outra instituição. O livro chama Muito Além dos Neurônios. Aí nós vamos ver que ele, todos sabem que ele era da Unicamp. Então, um homem com conhecimento neurológico está dentro disso aqui que nós estamos conversando com o Eduardo citou agora. Porque o espírito é muito inteligente, mas o corpo vem com alguma deficiência para que o espírito progrida e todos que estão em volta também vão progredir. Nós tivemos o caso do cientista lá, que o corpo era completamente bloqueado, que eu sempre esqueço o nome dele, e vocês viram que ele era um homem muito inteligente e viveu muito. E teve inclusive filhos, tudo. Então é uma prova para nós agora que é o espírito que prevalece. O espírito sempre vai sobrepor a matéria. Um testemunho do Nubor nos foi indicado por você. Sim. Né, no meio da nossa jornada, com a nossa experiência familiar ali e tal, conturbado, tudo, né? E quando a gente chegou lá, foi ele que deu a grande mensagem, né? Ele falou, você está querendo encontrar um problema, né? Está querendo um rótulo para isso, né? Sim. Então, a pessoa é desse jeito, ele é assim. Sim. Aprenda a cuidar dele. É verdade. Olha só, Dr. Jorge Andréia, um sábio, espírita, psiquiatra, é alguém que a gente deve ouvir também e ver através da internet. O Nubor realmente eu disse para o Eduardo para procurá-lo. E eu acho que foi um benefício muito grande. São homens que vieram com uma missão e que compreendem que realmente é o espírito que nós temos que valorizar ali. Se a gente começar a valorizar o espírito, toda uma situação vai mudar nas nossas vidas. Estamos encerrados então, né? Estamos encerrados. Próxima semana, o assunto... Ainda no terceiro livro das Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, vamos falar então do item 3, as guerras. Olha a maravilha da doutrina espírita. Olha a beleza desse livro. Esse livro ele tem uma sequência tão interessante e quando o Kardec ele ia publicar o livro, ele estava com uma dúvida muito grande. Isso está no livro Obras Póstumas, do Kardec. Ele não sabia como começar o livro, porque olha o que aconteceu. Ele começou a receber o livro por partes, ele juntando as comunicações e depois ele ia codificar, ele ia juntar tudo. E aí ele recebeu uma informação do Espírito Verdade. Tem uma comunicação que o Espírito Verdade, ele dá a entender ali que é Jesus Cristo. Disse para ele o seguinte, para ele começar exatamente por Deus, que é o princípio de tudo. Então nós vamos ver na primeira pergunta ali que já vai chamar a atenção nossa. Ele não pergunta quem é Deus. Quem é? Não é uma personalidade. Ele pergunta que é Deus. E a resposta é o princípio inteligente do universo, a causa primeira de todas as coisas. E aí vem os atributos da divindade, que nós não temos condições ainda de entender e de assimilar tudo aquilo que está ali. Então, olha para vocês, o eixo da doutrina espírita é o livro dos Espíritos. E aí depois ele foi desdobrando. Aí vem outros livros que vão trazendo informações para nós. E aí depois o Kardec reencarna como Chico Xavier. E aí ele completa a obra. Por quê? Porque no livro Obras Póstumas, nós vamos ter uma informação ali a respeito da reencarnação do Kardec. O Espírito disse para ele o seguinte, que ele ia voltar no começo do século. Então, em 1910, todos sabem que a 2 de abril de 1910 reencarna Chico Xavier. E aí nós temos uma informação através de uma mensagem de Antônio Baduí Filho, a volta de Allan Kardec. A mensagem era uma mensagem lindíssima. Então nós vamos ver a confirmação ali desse espírito voltando. E aí uma equipe junto com André Luiz, que foi Carlos Chaga, que também... todos sabem o trabalho do Carlos Chaga no Brasil. Olha como o Brasil é importante dentro da codificação da doutrina espírita. Nós vamos ter uma informação ali que o grupo de espíritos superiores se reuniram em torno de Chico Xavier, que também é um espírito muito superior. Chico Xavier é maior do que todos os espíritos que comunicaram por intermédio dele. Só um arquivo muito grande, quando nós temos um computador, nós precisamos ter um arquivo. Nós precisamos ter tudo aquilo que nós precisamos está ali. Então o Chico Xavier tinha tudo que os espíritos precisavam para poder transmitir para nós tudo aquilo que ele transmitiu. E olha
são mensagens profundas, são ensinamentos profundos que Chico Xavier traz por intermédio de André Luiz e do grupo André Luiz. Ali nós vamos ver médicos que desencarnaram, que foram para o plano espiritual. O próprio André Luiz no plano espiritual, ele não era nem enfermeiro, ele estava aprendendo de novo. Nós vamos ver o espírito do Humberto de Campos, que ele diz que aqui ele bebia dos cardápios, das letras, e lá do outro lado ele era analfabeto. Então olha para vocês ver a grandeza que nós temos nas nossas vidas ainda para a gente poder caminhar. A nossa trajetória é de luz, depende de nós, mas se nós estamos aqui é porque nós queremos. Então a mensagem da doutrina espírita é qual? Que a gente seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E que a gente crê em Deus, em Jesus, mas que a gente acredite principalmente em nós. Que quando nós duvidamos da nossa capacidade, nós já perdemos meio caminho. Então nós precisamos crer e encorajar também aqueles que estão conosco, porque muitas vezes um derruba o outro. A pessoa já está desanimada. Aí vai conversar, por exemplo, o marido vai conversar com a mulher está mais desanimada ainda, aí arrebenta. Ou então a mulher está desanimada, vai conversar com o marido está num pessimismo danado, nós precisamos ser otimistas. A doutrina espírita é uma mensagem de otimismo para nós. Nós encaramos a realidade porque nós precisamos viver dentro da realidade. Então, se a gente está tendo algum problema, alguma coisa mais séria, vamos buscar Jesus. Com certeza nós vamos resolver tudo, às vezes lentamente. Não é no nosso tempo, é no tempo que é necessário para que a gente possa resolver as coisas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Muito obrigado pela presença, nós estamos aqui a semana que vem de novo, mas saber ouvir também é caridade. Muito obrigado, gente, que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião.